A adoção de tecnologia, de novas tecnologias de produção, é uma coisa que é viável para você como produtor de camarão? Bom dia a todos, colegas produtores de camarão. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Camarão aqui no domingo. Hoje nós vamos, através desse programa, desse bate-papo tecnológico, discutir um pouquinho do processo de adoção de tecnologia. Coisas que verificamos, né, para todo o pessoal do camarão, sentimos ao longo dessa semana, do principal evento tecnológico de nosso setor, que é a FENACAM. Né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e nesse cafezinho, para quem não tomou um cafezinho hoje, tá? Hoje nós vamos ter esse bate-papo tecnológico e nesse programa nós interagimos com os colegas que estão aí do outro lado do digital, tá bom? Então, para quem foi na FENACAM esse ano, notou que a quantidade de soluções tecnológicas disponíveis para o setor e novas soluções tecnológicas muito inovadoras, já utilizando a inteligência artificial, estavam disponíveis ali nos estandes para que cada produtor tivesse acesso àquela solução. Daqui a pouco eu vou falar que eu também não fiquei somente no stand, tinha todo um processo de articulação política que vocês já conhecem, mas você viu ali que, por exemplo, na questão da alimentação, tinham algumas soluções que nas outras edições tecnológicas, né, da FENACAM não estavam disponíveis aos produtores, com alimentação, com sensores de presença do camarão, coisas que você pode otimizar o processo de fornecimento da ração, com muitas inteligências embarcadas naqueles alimentadores automáticos. Muitas soluções biotecnológicas, com bactérias biorremediadoras, bactérias probióticas, com alto nível de tecnologia embarcada naquele produto. Inteligência artificial de monitoramento da qualidade da água de um viveiro, com sistemas contínuos de medidas e alerta para o produtor e alerta para a solução de algum problema. Então, tinham muitas, a disponibilidade de tecnologia foi uma coisa que me chamou a atenção durante a feira, e eu fiquei refletindo um pouquinho no retorno. Fiquei um pouquinho também resfriado no retorno, né? E uma coisa que também foi importante, mas não do ponto de vista da tecnologia, que a tecnologia é um ponto importante para que a gente consiga alcançar aqui o objetivo do nosso grupo, que é buscar melhorar, aumentar os resultados dos viveiros de produção. Como que a gente pode aumentar o lucro? E a tecnologia faz parte desse processo, né? Então, por isso que a gente está trazendo aqui para a discussão. Mas uma coisa que eu fiquei muito grato foi conhecer novos colegas aí que a gente passa o ano todo nessa discussão aqui digital, e presencialmente foi muito gratificante durante esse evento. É um evento presencial, a gente conhecer pessoas que a gente só passa o ano todo vendo aqui no digital e não conhece ela, né? Então também eu acho muito legal esses eventos presenciais, porque a gente sente o calor humano. No digital aqui, no trabalho que nós fazemos, nós não conseguimos
ter esse sentimento do calor humano, de apertar a mão, de dar um abraço, de perguntar como está, né? Pessoas de todo o Nordeste, principalmente, né? Além do rever os colegas também de Sul. Isso é, para quem eu não consegui ter tempo de falar, de bater um papo, tá? Vai desculpar porque o tempo é muito curto e daqui a pouco a gente vai falar o que nós fizemos, tá? Então, mas foi muito legal conhecer os colegas presencialmente. Mas, como eu estava falando, nesse bate-papo, né, para quem é novo aí no bate-papo, fique à vontade se tiver interesse em entrar ao vivo, tem uma câmerazinha com sinal de mais, é só apertar que a gente interage presencialmente. E se quiser comentar também, pode comentar. E se não tiver tempo de interagir, está cansado, esse material também vai ficar gravado e nós vamos disponibilizar. Mas o que eu estava comentando no início desse cafezinho com camarão, tá? Para quem não tomou um café ainda, tá? E isso também eu lembrei, vou contar uma historinha que me aconteceu ontem e que tem muito a ver com esse processo. Então, eu estava de retorno estudando com meus filhos sobre Idade Média. E aí, naquele momento do estudo, eu vi que estava falando sobre o descobrimento, né, o aprimoramento de uma ferramenta importante naquela época, que era o arado que eles chamavam de charruá, com metal e madeira. E agora era puxado por uma parelha de cavalo ou de boi. Isso foi uma inovação tecnológica muito importante para aquele período da Idade Média ali na Europa, porque naquele momento que as cidades, por motivos diversos políticos, principalmente a cobrança de imposto, as pessoas foram se dirigindo à área rural e construindo reinados ali. E a produção de alimento era uma limitação naquela época. Desculpe, ainda estou um pouco resfriado aí. Então, nessa produção de alimento, essa inovação tecnológica, o arado, permitiu o aumento da produtividade, permitiu o aumento da produção naquele setor rural, permitiu o aumento da expectativa de vida das pessoas e permitiu que as pessoas começassem a retomar as cidades que tinham meio que sido abandonadas pelos os bárbaros que invadiam e as cobranças de impostos, né? Então foi o aumento populacional, né, permitido com essa inovação tecnológica na produção de alimentos. E aí, isso me fez recordar o quanto de inovação tecnológica tínhamos disponíveis ali na FENACAM. Tá? No próximo ano também, além da FENACAM, a gente tem aqui a Expo Camarão aqui em junho, em Fortaleza, durante a PEC, né, que é um outro evento de divulgação tecnológica, né, de apresentação tecnológica. Mas, antes da inovação tecnológica, nós temos o processo que sempre estamos comentando, que é a avaliação de que tipo de situação se encontra o seu projeto, quais são os desafios, porque a adoção de inovação tecnológica envolve um passo a mais na sua jornada de busca de resultado. Então a tecnologia está ali disponível, como a gente verificou ali na FENACAM, né, como se fosse no supermercado tecnológico, mas essa tecnologia tem um nível de investimento que você precisa fazer, um nível de despesa que você precisa fazer e uma avaliação sobre o benefício tecnológico que ela pode ser aplicada, né, para resolver a solução de sua fazenda especificamente. Então, a tecnologia que está disponível ali quando a gente vê numa feira daquela, tem a questão
do benefício da técnica e a questão econômica financeira. Tá? Daí que eu retomo aqui o nosso trabalho, né? E, inclusive, durante a FENACAN e após a FENACAN, foi muito legal o aumento dos membros do nosso grupo lá na sala 1, né, onde a gente discute melhor com os colegas produtores. Né? Ontem entraram muito colega de Sergipe, de Alagoas, pessoal que está um pouquinho mais distante, e que nós estamos buscando através de articulação política, que eu fiz bastante lá durante a FENACAN, principalmente pedindo apoio do pessoal também do Rio Grande do Norte, que somando com o apoio político do Ceará, a gente consegue resolver a questão do recurso, que ainda está no final do processo, mas ainda precisa de alguns ajustes políticos e econômicos, né, de caixa mesmo. Tá? Cheguei também a conversar com a secretária, que foi muito gentil, em explicar em qual situação está o projeto. E esse projeto que nós comentamos ao longo já de alguns meses, ele tem uma importância para ajudar nessa questão tecnológica, na busca da solução para os problemas que forem verificados em cada região, em cada momento. Né? E essa forma de aprendizado com os problemas e na busca da solução tecnológica, nós acreditamos ser uma das opções mais econômicas para que a solução não se gaste muito tempo nem muito dinheiro naquela aplicação. E o compartilhamento também dentro de uma comunidade. Por isso que a gente trabalha com os produtores em grupo, em uma comunidade, porque a experiência de um pode ajudar na solução de um problema de um outro colega. Então, esse é um dos pontos. Né? A experiência do grupo, da comunidade, ajuda muito no compartilhar da tecnologia. Outras tecnologias, né, nós estamos também buscando a criação de mais 2 outros programas que eu vou já adiantar aqui para vocês. Ainda não vou falar o nome, tá? Mas um programa que a gente possa conversar com quem está lá na ponta no desenvolvimento científico, tecnológico, gastando sua energia profissional em construir novas soluções e como que essa pessoa pode contribuir para nós que estamos aqui no dia a dia da produção do viveiro, buscando resultado. E o outro programa é para quem está, para um grupo, tá? Nós estamos falando de grupos que têm esse tipo de solução, para quem está comercializando essas soluções. E essas soluções disponíveis para o setor. Então, nós estamos construindo esses 2 programas e estruturando, né, essa outra parte do que eu falei, né, da articulação política. Então, durante a FENACAN também isso foi construído, foi negociado, foi conversado para a construção desses 2 outros programas, né, que vão somar esse café com camarão e aquele do camarão no viveiro. Então, essas são formas da gente buscar não somente construir a solução, mas colocar ela em disponibilidade para que você, que está dentro do setor produtivo, possa, de alguma forma, adotar essa tecnologia. E o adotar a tecnologia depende de muitos fatores, né? Nós estamos falando aqui com diferentes tipos de tamanhos de produtores micro, pequeno, médio, grande, produtores que têm condição financeira, condição estrutural, condição tecnológica bem diversificada. E nesse trabalho a gente busca, né, que esse aprendizado seja individualizado. Cada um sabe
o que está passando na realidade do seu projeto. Então, as soluções precisam ser construídas de forma individualizada. Então, nós estamos buscando também essa logística, porque cada um sabe onde aperta, né, o seu sapato. As soluções vão estar disponíveis em uma prateleira, mas cada um tem um mecanismo próprio de compreender como que isso pode melhorar a vida do projeto dele, buscar o resultado que no final o que se espera do projeto é o aumento do lucro. Então, a gente pegou esse insight aí da FENACAM, tá? Que é um momento, né, presencial muito forte, e estamos trazendo aqui como exemplo. Então, existem no setor diferentes formas de como você ter o acesso à tecnologia, mas será que isso é viável para você na região onde você se encontra, na condição do projeto que você se encontra? Então, essa é a missão da Escola de Camarão. Como a gente pode integrar o grupo de pessoas que está dentro da cadeia produtiva, né, faz parte também do pessoal do Camarão, integrar aquele conhecimento que está sendo construído por aquele grupo, seja ele público ou privado, e levar esse pacote tecnológico, esse pacote de aprendizado para a solução de um problema que está acontecendo lá na beira do viveiro de um determinado produtor, o Zé, o João, a Maria, com o camarão. Tá? Então, sempre a gente está trazendo o camarão, porque o camarão é o nosso personagem principal aqui da nossa história. Né? A gente conversa, mas para contar a história, o camarão é que paga as nossas contas. Então, ele é o personagem principal. E, como eu falo, né, ele sofre diferentes tipos de desafios, vamos supor, como história, né, diferentes vilões, diferentes inimigos no dia a dia da vida do camarão em cada viveiro. E isso vai impactar lá no seu desempenho zootécnico, na mortalidade, no crescimento, na conversão alimentar. E nós temos a missão de contribuir com esse personagem para que o camarão possa ter resultado. Para isso que existem as tecnologias. Então as tecnologias estão, nem todos têm essa disponibilidade, né? Essa é uma dificuldade de se montar um evento presencial, mas nem todos que precisam dessa tecnologia, e nem todos vão adotar essa tecnologia por razões diversas. Tá? A gente está falando do camarão, mas está falando do ser humano, do produtor, que tem as suas crenças, seus bloqueios, sua forma de lidar com o dia a dia da sociedade produtiva. Então ele está lá na beira do viveiro, com a sua cultura tecnológica, com seu conhecimento, com sua condição financeira, isolado algumas vezes geograficamente. Hoje, esse isolamento da comunicação já não é tão grande, porque o acesso no celular, o acesso à comunicação, o acesso aqui que nós estamos tendo, né, numa simples sala de aula como essa aqui, é mais fácil. Mesmo a pessoa não tendo conhecimento tão grande, ela consegue ter acesso a essa informação. E através dessa informação, né, como o celular ela pode utilizar para fazer a ligação, escutar aquela brincadeirinha ali, mas esse processo de educação e de conhecimento, nós estamos adotando esse canal. Então é uma sala de aula tradicional, né? O pessoal entra, sai, tudo, senta na cadeirinha. É um negócio bem ativo, bem diferente da sala de aula tradicional. Mas é uma sala de aula de grande importância atualmente para a nossa sociedade. E como que a gente vai trazer aquela solução para o seu problema tecnológico se a gente não consegue ter acesso a você? Chamar a sua atenção para que você possa visualizar isso. Até aproveito aí, em determinados momentos, os colegas vão estar vendo, mas
é interessante você compartilhar com outro colega seu, né? Que tem um aviãozinho, manda esse aviãozinho, é só apertar aqui o botão, você manda para, ou então quando a gente subir esse material lá para o YouTube, compartilhe esse material para um colega seu, que às vezes não tem nem conhecimento do que está acontecendo, tá? Às vezes ele está precisando de uma ajuda, de uma informação, de um conhecimento e não está chegando para ele. Também é interessante lá no YouTube vocês assinarem, né, o canal e marcar o aviso, um sininho de aviso, porque às vezes chega um material novo e você não está esperando esse material novo, esse conhecimento novo, essa aula nova. Aí você aperta lá o sininho, ele lhe avisa. Tá? Então, o estudo é para facilitar a forma desse material, esse conhecimento, esse pacote tecnológico, de alguma forma chegar para você que está lá na beira do viveiro. E essa era uma dificuldade que nós tínhamos no setor de camarão. Nós estamos distribuídos em várias cidades, no campo, né, no setor rural, e geralmente existia mais facilidade para quem estava na cidade conseguir o conhecimento. E hoje, com essa tecnologia da informação, da comunicação, nós conseguimos organizar, né, as pessoas que estão produzindo conhecimento, que estão produzindo tecnologia, que estão trabalhando para melhorar os resultados do camarão, tá? Organizar essas pessoas que estão dentro de unidades acadêmicas ou que estão dentro de unidades empresariais, que estão em algum setor da nossa cadeia produtiva e conseguir levar até você que está na beira do viveiro. Então, essa é uma vantagem dessa nossa escola de camarão. E mesmo nessa situação mais simples, sem tanto recurso que nós estamos aqui, no momento a gente conta com o apoio da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Ceará, né, através do secretário França, Oriel, o CAP também do Estado, que em colaboração com eles, as rações Aquavita, tá, com o Nelson, com o Renato. Então a gente está costurando formas de apoio para ter o mínimo possível aqui, o mínimo de comunicação, o mínimo de informação, porque apesar disso aqui tem internet, tem algum custo, né, para a gente montar essa pequena sala de aula. Nós estamos buscando uma condição mais robusta de estruturação dessa escola, que é esse projeto aí um pouco maior que passamos grande parte da FENACAM buscando e esperamos no final do ano ter uma resposta mais concreta e com isso a gente consegue dar um passo a mais, né, levantar uma parede a mais dessa escola. Todo esse esforço é para que a solução do problema que você está tendo naquele momento, naquela sua fazenda, seja disponível para você. E tem um pequeno detalhe, e que é importante você ficar atento, e que eu acredito que você já sabe. Grande parte dos problemas que estão dentro do viveiro são problemas de saúde. Esse é o principal problema, assim, se a gente for falar no mundo do camarão, né, que acontece em todos os países. Diferente das outras atividades econômicas produtivas, principalmente da agropecuária. O camarão está lá debaixo da água e ninguém vê o que é que está acontecendo, como que esse problema está se desenrolando. E a saúde dele pode ser abalada em pouco tempo. Tem doenças que em uma semana você pode ter um prejuízo muito grande, com grande mortalidade, e problemas mais suaves, né, mais leves, que afetam o crescimento, que afetam a conversão alimentar, mas que afetam o resultado financeiro do seu projeto. Então a gente precisa criar essa estrutura também para acompanhar, para visualizar o que está acontecendo com o nosso camarão. E esse é um dos principais objetivos. A gente retomar uma estrutura de trabalho que consiga avaliar a todo momento o que está acontecendo com a saúde do camarão. Existe
algumas doenças, algumas alterações patológicas que nós não estamos tendo condição de acompanhar pelo custo financeiro de fazer essa análise, pelo tempo, pela falta de estrutura logística dentro dos diferentes grupos, né? E hoje, pela amplitude da nossa atividade, só no Ceará a gente tem quase que um terço dos municípios produzindo camarão, uma atividade que está geograficamente muito distribuída, né? E aí também tem os outros estados, né? No próximo mês eu vou estar fazendo um trabalho lá no Piauí, que está buscando ampliar essa atividade para o interior, assim como o Rio Grande do Norte, né? Você viu, a gente estava na abertura da FENACAM, a governadora também passou essa missão para os secretários, para o corpo, para interiorizar a atividade, colocar essa atividade lá no campo, lá no meio rural. Assim está nos outros estados também. Então, como é que a gente vai chegar com essa tecnologia lá, na beira do viveiro, com essa quantidade de municípios, com essa abrangência, né? Hoje a gente tem quase todo a nossa atividade de camarão no semiárido brasileiro, uma região que está sendo transformada com o camarão, mas que ele precisa ser bem cuidado, tecnologicamente falando, porque ele é o personagem principal. E bem vendido também. Essa é uma outra coisa. A gente precisa fazer um trabalho também de estruturação melhor desse processo de comercialização, desse processo de preço, para que isso tudo consiga pagar esses fatores de produção, esse processo de adoção de tecnologia. Porque se a gente não tem o preço do camarão, não tem um processo de comercialização, de venda favorável ao produtor, fica difícil pagar essas adoções tecnológicas. Então, basicamente, esse resumo do aprendizado presencial, né, esses momentos que a gente tem na FENACAM, e adianto para vocês que eu gostaria de, na próxima FENACAM, ter um momento de reunião da nossa comunidade, alguma horinha, de alguma forma, não sei, eu fiquei com isso na minha cabeça, mas construir alguma forma de a gente conseguir se reunir durante um momento para essa discussão presencial durante o evento. Né? Uma horinha ali, alguma coisa, alguma espécie de curso, de seminário, não sei, né? Eu vi que tinha uns cursos antes da FENACAM, né? Então, eu vi que tinha alguns micro-eventos, então eu vou pensar ao longo do ano de que forma a gente pode ter esse momento presencial e agregar todo mundo. Então, na realidade, a reflexão que eu queria trazer é: a gente precisa melhorar o lucro de cada criação de camarão, de cada viveiro. E o que é que a gente pode fazer? A tecnologia é um dos caminhos, né, um dos atalhos para que a gente consiga alcançar mais rapidamente esse resultado, esse lucro, esse objetivo, esse resultado, né? E a adoção de tecnologia não é igual para todos. Reconhecemos a natureza humana de quem está tomando a decisão dentro de cada projeto. Cada um sabe aonde que o sapato está apertando. Então tem uma questão cultural, financeira, logística. Então a nossa função aqui é ver de que forma cada um individualmente pode buscar a sua solução para a realidade do seu projeto, né? Cada projeto tem uma vida diferente, cada viveiro tem uma vida diferente. E por mais que você tenha um balcão de tecnologia como uma FENACAM, por exemplo, nem todo mundo vai adotar aquela tecnologia naquele momento. Muitas vezes você fica esperando alguém na sua região que tem um aspecto mais, vamos dizer assim, agressivo de adotar uma tecnologia mais inovador e que parta na frente buscando testar
aquela solução tecnológica e os outros colegas ficam observando para ver essa demonstração de uso dessa tecnologia, se realmente gera resultado. Por exemplo, foi assim com o probiótico. Os probióticos, quando chegaram no Brasil, as pessoas não sabiam muito o que era aquilo, né? Um pozinho que você ia jogar dentro do viveiro, tudo. Será que isso dava certo? Isso nos anos 2000, 2001, né? Eu acompanhei bastante isso aí, esse aspecto de teste, né? Científico, tecnológico, no nível do Equador. Eu lembro que o Enox fez esse trabalho de mestrado dele lá no Labomar, junto com a nossa equipe. Mas isso era um dilema, né? Será que isso tem algum resultado? E a gente não conseguia visualizar naquele momento uma resposta com as ferramentas que nós estávamos acompanhando. Tá? Isso era lá em 2001. E hoje a gente vê que os probióticos, os biorremediadores, foram uma tecnologia adotada dentro do setor, avançaram, né, com essas soluções biotecnológicas e muitas pessoas hoje aplicam com a tranquilidade no seu manejo no dia a dia. Então, adotar essa tecnologia leva um tempo, algumas mais rápido do que outras, mas precisa de uma cultura, né, um processo de aprendizado que é da natureza humana e cada um tem o seu tempo, tem o seu recurso de produção dentro do seu projeto e tem o seu tempo. Então, por isso que a gente fala, né, a gente viu lá muita inteligência artificial já se comentando em alimentadores, em monitoramento de parâmetros ambientais, de gerenciamento, de gestão. Tá? Então, nós temos sendo construído esse conhecimento, essa tecnologia, mas como é que o produtor pode adotar ela? Né? Principalmente que 80% dos nossos produtores são micro e pequenos. Então, esse processo de aprendizado, de aprender e adotar essa tecnologia, não é tão fácil. Por exemplo, como a gente compara com o Equador. Então, no Equador você tem uma estrutura de uma empresa que ela, comparativamente, seria igual a quase que 100 ou mais micro, pequenos produtores aqui no Brasil. Né? Então, ela tem uma escala de produção. Uma fazenda grande tem uma escala de produção e tem condição de adotar essa tecnologia com mais facilidade do que essa mesma área de produção e observando no Brasil 100, 200 microprodutores que têm uma realidade de cultura tecnológica, uma escala de produção bem menor. Por isso que a gente tem que ter o trabalho da escola, que a gente consiga, de alguma forma, reequilibrar essa balança tecnológica, essa balança de busca de resultado nessa situação. Né? Quando em alguns momentos ser grande facilita você ver aquela tecnologia, testar aquela tecnologia e adotar aquela tecnologia no seu projeto. Mas ser micro e pequeno fica difícil você pagar o preço. Não é tão simples assim. Tem muitos obstáculos no dia a dia do processo. E o Brasil tem essa característica de ter uma quantidade grande de micro e pequenos produtores que vão precisar dessas soluções, porque os problemas são relativamente iguais em todo o mundo do camarão. Tem as doenças, tem os vírus, tem as bactérias, e a gente não tem como atacar diretamente o vírus, mas tem como a gente atacar outros parâmetros do nosso sistema de produção e conseguir resultado. Mas são cabeças diferentes. Imagina um produtor do Equador e centenas de cabeças de produtores no Brasil. Então não é fácil. Essa é uma das missões da escola, né? Como que a gente vai aprender com esses problemas e principalmente como é que a gente vai adotar as soluções. Essa é a questão. Adotar as soluções para que a gente consiga crescer mesmo verificando que no cenário brasileiro nós temos uma quantidade bem diferente de produtores, né, de micro e pequeno. Existe essa dificuldade tecnológica. Tá? Então,
Essa era a mensagem que eu acredito que muitos colegas depois da FENACAN podem pensar, né? Por que eu tenho tanta tecnologia lá, um alimentador daquele automático, um sistema de inteligência artificial que verifica o movimento do camarão para disponibilizar um plano de alimentação, de oferta de alimentação, tudo bem estruturado tecnologicamente, uma solução muito robusta. Como que a gente vai aplicar isso na realidade brasileira, onde 80% ali é microprodutor? Então, esse tipo de interrogação é que a gente precisa discutir a nossa realidade. Nós precisamos aumentar a nossa eficiência, precisamos produzir mais, mas sem esquecer, lembra, que a gente precisa abrir a boca do brasileiro e botar mais camarão na boca dele. Imagina cada brasileiro comendo 2 quilos de camarão. Sem esquecer que os equatorianos também estão de olho nas bocas, né, do consumidor brasileiro. Eles têm facilidade de jogar 3 ou 4 Brasil de camarão aqui dentro. Essa é uma outra preocupação que a gente precisa ter. Mas nós temos essa facilidade do mercado brasileiro. É um ajuste de marketing, de comercialização, de distribuição, de indústria, que a gente consegue levar lá. Então, temos esse desafio de comercialização, mas temos esse desafio de produção. Nós temos que produzir mais, senão esse esforço de comercialização vai ser coberto pela produção de outros países, como o Equador que está aqui. E para isso a gente tem que melhorar a nossa eficiência produtiva. Só que a característica do nosso produtor é micro e pequeno, 80%. Temos um grande volume de produtor em ali um pouco mais de uma dezena de grandes produtores que representam ali talvez a metade da produção do Brasil. Mas a outra metade desse volume de produção está bem disperso, bem distribuído em centenas de micro e pequeno. Então, como é que a gente vai chegar esse aprendizado ali nesse pessoal que está fazendo desenvolvimento rural, fazendo seu investimentozinho naquela cidade, transformando a vida da propriedade dele, da família dele, das pessoas que estão dentro do projeto dele. Esse é um desafio de aprendizado que a gente está na nossa escola de camarão. Tá legal? Então a gente tem a construção desses outros programas. No programa Café com Camarão, que a gente vai estar fazendo aos domingos, daqui a pouco a gente vai fazer essa questão do bate-papo, né, ao longo dos próximos domingos. Eu acredito que daqui a pouco o pessoal está entrando aqui para discutir, para conversar. Tá? Também um aprendizado nesse tipo de programa. Vamos tentar trazer o conhecimento, a ciência que está para dentro dessa conversa com o camarão. Quem está comercializando essas soluções, vamos trazer para dentro dessa conversa com o camarão, além das outras atividades, tá? Enquanto a gente não tem todo um recurso desse projeto, né? E até quem tiver aí a oportunidade de colaborar, depois a gente pode avaliar isso. Né? Enquanto, como eu falei, né, a gente tem a Secretaria de Pesca e Agricultura do Ceará, através da FUNCAP também, né, que é uma parceira, e a Rações Aquavita. Isso já dá uma ajudazinha, pelo menos a gente ter o básico para fazer essa comunicação. Mas a gente precisa estar olhando o camarão. Legal? Então era essa a mensagem de hoje, que eu refleti naquele acesso àquele supermercado de soluções que seria a FENACAN. Né? Eu acredito que quem foi deve ter, até dar o parabéns ao Itamar, porque foi um evento muito legal, assim, de disponibilidade de tecnologia, umas palestras legais e uma quantidade maior de empresas colocando ali disponibilidade ao setor produtivo, seus produtos, os seus serviços. Foi muito rico no momento presencial. Também vamos fazer aqui em junho, durante a PEC, né, Expo Camarão, que a gente vai ter agora 2 eventos
no Brasil presencial. Agora, o nosso desafio é como essa tecnologia vai fazer resultado lá na beira do viveiro. Esse é o desafio da Escola de Camarão. Pegar esse conhecimento e levar para dentro da água, com 80% do pessoal sendo micro e pequeno. Conversar com o grande, ele faz as contas rapidinho, deu a matemática que ele quer, o lucro que ele quer, o resultado que ele quer, ele dá um jeito de resolver. Mas o micro e pequeno não é tão simples. Perfeito? Então, pessoal, para quem eu desejo um bom domingo, uma boa semana de trabalho. Agradeço o tempo de vocês aqui, de a gente ficar 1 minutinho, 2 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos escutando, discutindo, refletindo sobre essas questões relacionadas a camarão nessa conversa informal. Né? Você que deu o seu tempinho aí, que é uma coisa muito importante na sua vida, aí parou e escutou aqui a nossa conversa. Nós estamos construindo esse trabalho, tá? E eu queria pedir licença para fechar a nossa sala de hoje e desejar um bom domingo a vocês, a toda a família e uma boa semana de trabalho aí no Camarão, tá? Vou pedir licença para vocês e encerrar a nossa aula de hoje. Um bom domingo. Muito obrigado.